Opa, Elias aqui. Seja bem-vindo a esse vídeo bônus sobre gatilhos mentais. Eu procurei caprichar ao máximo no conteúdo desse curso, mas esse vídeo eu considero que seja uma das coisas mais importantes que você vai aprender aqui. Porque gatilhos mentais podem ser usados tanto na sedução, quanto para você conseguir furar uma fila, quanto para você conseguir vender alguma coisa, fechar um negócio, fechar um acordo, conseguir um favor. Enfim, funciona para praticamente tudo que você possa imaginar. Então, tem um livro muito legal de um cara que chama Robert Cialdini, que se chama As Armas da Persuasão. O Robert, ele estuda comportamento humano, psicologia e o que leva as pessoas a dizer sim. A dizer sim a uma tentativa de venda, a um convite para um motel, a um pedido de casamento. Enfim, ele passou muitos anos da vida dele estudando por que as pessoas diziam sim às coisas, o que os vendedores usavam para conseguir vendas, o que estava por trás daquelas estratégias. E nesse livro, ele compartilha 6 gatilhos mentais que são extremamente poderosos para fazer com que uma pessoa concorde com você e diga sim. Então, como o assunto do curso é sedução, você pode usar esses gatilhos tanto nos contatos pessoais que você tiver com as mulheres, para levá-las para o motel, para conseguir um beijo, para pegar o telefone, como também no jogo do texto. Isso daqui vai te dar muita ideia para você usar nas mensagens. Inclusive, talvez você não tenha percebido, mas depois de ver esse vídeo, se você voltar nas mensagens, nos exemplos que eu passo, você vai perceber que muitas delas contêm alguns desses gatilhos. Então é por isso que eu considero que esse vídeo seja um dos mais legais e mais importantes para você estudar, para você rever, anotar, enfim. Então vamos começar com o primeiro gatilho, que é a aprovação social. O que esse princípio diz? Nós observamos o que os outros fazem para validar o nosso comportamento. Se muitos indivíduos em circunstâncias similares reagiram dessa ou daquela forma, é muito provável que decidamos imitá-los, porque percebemos sua eleição como válida. Então no livro, o Cialdini ele cita alguns exemplos, como por exemplo, se uma pessoa está sendo assaltada na rua e ninguém faz nada, você vai passar por ali e vai ver que não tem ninguém fazendo nada e também não vai fazer nada. Outro exemplo bem legal que ele cita no livro são as filas de estabelecimentos. Então imagina que você vai para a balada e na mesma rua você vê que tem 2 baladas. Em uma tem uma fila dando uma volta no quarteirão, cheio de mulher gostosa na fila. Na outra tem 2 gatos pingados. Em qual balada você vai querer ir? Pô, se todo mundo tá naquela fila é porque aquela balada deve ser boa, você não conhece nenhuma. Mas só porque tem muita gente na fila você acha, pô, aquela deve ser da hora. E aí você escolhe aquela. Ele diz inclusive que muitos donos de estabelecimento, tipo de baladas, eles seguram a entrada de pessoas de propósito só para formar a fila, para quem passar na frente e ficar com vontade de entrar, de tão poderoso que é esse gatilho da aprovação social. Se tem muita gente ali é porque deve ser bom. Então como é que você consegue usar esse gatilho no jogo da sedução? Simples. Ande com outras mulheres. Se uma mulher te vê andando com outras mulheres, ela automaticamente vai imaginar que se outras mulheres estão andando com você, é porque você deve ser uma boa companhia para mulheres. Então, ela vai começar a te olhar com outros olhos. Então, mesmo que sejam só suas amigas, que você não tem interesse nenhum em ficar com elas, ande com outras mulheres. Então, na hora do almoço do seu trabalho, ao invés de ir no grupo dos cuecas, cara, vai na sala onde tem mulher, fala, pô, vamos almoçar ali, vai com ela, sem nenhum interesse. As outras mulheres do ambiente vão te olhar com outros olhos, pode ser que você arrume alguma coisa. Nas próprias baladas você pode fazer uma coisa legal que eu vi em alguns cursos de sedução americanos, que eles falam o seguinte, para você chegar na melhor mulher da balada, sem o interesse de ficar com ela. Por quê? Porque se a melhor mulher da balada te aprovar, se ela conversar com você, as outras não vão negar. Então como é que eles fazem? Eles chegam nela sem a menor das intenções. Eles não vão lá para arriscar tomar um fora. Eles vão para manter uma conversa. Então eles chegam com uma abertura de opinião. Eles falam, então, terça-feira é aniversário da minha namorada. Então aí eles já quebram qualquer resistência por parte delas. Porque elas sabem que ele não vai dar em cima dela. Eles quebram esse escudo. Então, na terça é aniversário da minha namorada, eu preciso comprar um presente para ela. Ela é bem parecida com você até. Só que ela é um pouco mais alta. Ou seja, eles ainda dão um neg nelas. Então me dá uma opinião, o que você acha legal para eu comprar para ela? E aí eles mantêm uma conversa com uma mulher gata, top, a top da balada. E aí, no final ele vai falar, obrigado, encontrei uma amiga minha ali. E ele vai terminar a conversa, ele vai mostrar um outro gatilho aí que é a escassez. Ele que vai terminar, ele não vai esperar ela terminar com ele, porque isso vai diminuir o valor dele. Então ele vai se despedir, e aí ele aborda outra mulher que ele quer.
e aí sim ele vai tentar ficar com ela. Só que aí nesse caso dificilmente ele vai tomar um fora, porque se a melhor mulher da balada aprovou ele, quem vai ser a outra para recusar? Então eles usam esse gatilho da aprovação social muito bem em baladas, é uma coisa que você pode experimentar. No jogo do texto até surgiram algumas mensagens, como por exemplo, o que a minha terceira ruiva favorita está fazendo? Isso indica que você tem outras ruivas na sua vida. Então são coisas assim que você pode utilizar tanto no jogo do texto quanto no dia a dia para conseguir mulheres. Outra coisa legal também é você ser sociável em geral. Então na balada você pode conversar com segurança, com todo mundo. Que você está entrando, você vai puxando papo, conversando. Porque isso vai demonstrar que você é uma pessoa sociável, que sabe se relacionar com outras pessoas. Embora não seja tão poderoso quanto conversar com outras mulheres gatas, também vai te ajudar a conquistar mulheres, porque elas vão perceber que você é um cara legal, sociável, e se outras pessoas estão conversando com você é porque você deve ter um papo legal. Então, basicamente é assim que você usa esse gatilho na sedução. Outro gatilho que o Cialdini cita no livro é o da afeição. Quanto mais nós gostamos de alguém, mais nós queremos dizer sim a ele. Então, um exemplo muito legal, não sei se você acompanha o case da WhatsApp, do Flávio Augusto, do canal Geração de Valor, mas ele usou uma estratégia de vendas que usava muito esse gatilho da afeição, e deu certo. Ele acabou vendendo a WhatsApp para a editora Abril por quase R$1 bilhão. Então o que ele fazia? Uma vez até fizeram isso comigo, depois que eu fui saber que era o WhatsApp, mas o negócio é punk. Então você recebe uma ligação de um vendedor falando o seguinte: olha, Tarcísio da academia, sabe? Aí você fala, sei. Foi o que aconteceu no meu caso. Um amigo meu chamado Tarcísio, que era personal trainer da academia que eu treinava, tinha, digamos que, me indicado para ter aulas de inglês na WhatsApp com um desconto de não sei quantos por cento. Então o cara falava, pô, seu amigo Tarcísio, sabe da academia? Conhece? Então, falei com ele. E ele disse que você é um cara de visão, que poderia estar interessado em aprender a falar inglês. E a gente consegue um desconto especial só porque você é amigo dele e tal. A gente pode marcar uma visita para conversar melhor. E aí fica muito mais difícil recusar o convite porque foi um amigo nosso que indicou, é alguém que a gente gosta. E aí o que os caras faziam? Eu até recebi esse cara, eu não acabei fechando, mas eu recebi esse cara e no final ele pede que você indique alguns amigos. Os caras são chatos demais, mas ele pede que você indique alguns amigos e você acaba indicando. E aí ele vai e liga para os seus amigos com a mesma estratégia. Então as pessoas também ficam meio que com receio de recusar porque são amigos, né? Outra empresa que fez isso muito bem foi aquela Tupperware. A estratégia de vendas é baseada nisso. A pessoa chega e fala, olha, teu amigo ali me indicou, falou que talvez você possa estar precisando de produto de limpeza, não sei. E aí você fica muito mais propenso a atender ele do que atender um vendedor chato que chega lá batendo. Ó, quer comprar isso? Ah, não quero. Agora, se você falar, pô, aquele seu amigo indicou, você já... Pô, se o meu amigo indicou, eu vou olhar com outros olhos. Então, como é que você usa esse gatilho da afeição, que também é muito poderoso, na sedução? Então, uma coisa, principalmente embalado, o que costuma acontecer? Geralmente, as mulheres vão em balada acompanhadas. Dificilmente você vai ver uma mulher sozinha na balada. Ou ela tá com uma amiga ou ela tá com um grupo de amigos. E o que os caras fazem? Eles esperam até a menina ficar sozinha, até ela ir no banheiro, ficar sozinha para chegar. Ou eles vê que a mulher tá com uma amiga e ele chega na mulher e isola ela e nem dá bola para a amiga. Então, como é que você podia usar esse gatilho aí? Você chegar... Ao invés de você chegar nela quando ela for no banheiro, você chega no grupo de amigos e fica amigo dele, sem interesse, jogando papo. E aí quando ela chegar, quando ela voltar pro grupo, vai ser muito mais fácil você conseguir alguma coisa com ela, porque você já é amigo dos amigos dela. Então, quando a mulher tá num grupo de dois, também quando ela tá só com uma amiga, ao invés de você chegar só nela, você tem que chegar conversando com ela e com a amiga dela. Você pode até conversar mais com a amiga dela, fazer a amiga dela gostar de você, e depois você vai pro seu alvo. Porque até a amiga dela vai falar, pô, fica com ele, é um cara legal. E aí vai ser muito mais propensa a aceitar. Então esse é um gatilho muito poderoso que você pode usar nesses casos. Outra coisa que você pode fazer também é cuidar da sua aparência, se vestir bem, sempre estar barbeado. Porque geralmente as pessoas também tendem a gostar mais das pessoas com melhor aparência. Você não precisa ser nenhum galã de cinema, mas se você fizer a lição de casa e se cuidar, já é meio caminho andado. Inclusive no livro... O Cialdini cita alguns exemplos de pesquisas que ele fez que pessoas com boa aparência conseguem salários maiores, as pessoas gostam mais de pessoas com boa aparência, tipo, até, se eu não me engano, não sei se foi nesse livro que eu li, que pessoas de boa aparência têm penas menores quando são presas ou até nem são acusadas, coisas assim.
ter boa aparência é importante. Outra coisa para ativar esse gatilho da afeição é você procurar interesses semelhantes na conversa. Então, quando você estiver conversando com ela, procura coisas que vocês têm em comum para fazer com que ela sinta mais afeição por você. Porque, por exemplo, quando você vai no jogo do seu time, você nem conhece aquelas pessoas. Mas só de saber que elas gostam do mesmo time que você já tem uma afeição maior com aquele grupo. As pessoas da sua academia, você também não conhece todo mundo, mas todo mundo gosta de treinar, vocês têm um gosto em comum, então você se relaciona bem com essas pessoas. Pessoas que têm os mesmos objetivos que você, pessoas que gostam de viajar como você, para os mesmos lugares. Em qualquer coisa semelhante assim, você pode usar para ativar esse gatilho da afeição. E aqui citar o case do Flávio Augusto da WhatsApp, que eu já citei, que ele foi um cara que usou esse gatilho muito bem para fazer uma fortuna incrível. Ó. Vendeu a WhatsApp por quase 1 bilhão, foram 890 milhões. Então é um negócio poderosíssimo. Outro gatilho muito forte mesmo, é o da escassez. Nós desejamos o que é mais escasso. Daí vem as expressões como somente hoje ou até o fim do estoque. Se a informação é exclusiva, automaticamente ela é mais persuasiva. Então é exatamente aí que muitos caras erram na sedução. Principalmente quando o cara fica com uma mulher bonita, ou quando conversa com uma mulher bonita, se a conversa vai rolando, ele acha que está no caminho certo. Ou seja, se ele precisar ficar ali o dia inteiro, ele vai ficar até ela falar que está ocupado. Se ela não falar nada, ele vai ficar lá, achando que está bem, que é o bonzão. Mas não é isso que acontece, não é. Às vezes o que parece não é. Então evita passar horas no telefone, no Facebook, conversando. Impõe limites no seu tempo. Você não tem todo o tempo do mundo para ela. Sempre que você perceber que você está extrapolando, passando dos limites, você fala, ó, tô ocupado, você termina a conversa. É muito importante isso, você terminar, para você ativar esse gatilho da escassez, para ela perceber que não te pode ter a hora que ela quiser. Você é escasso. E aí ela vai passar a te desejar mais, porque as pessoas tendem a desejar o que é mais escasso. Inclusive foram feitos alguns estudos de biscoitos, amostras grátis, na verdade, oferecidas para pessoas, e sempre as pessoas falaram que gostavam mais das amostras que eram dadas em menos quantidade, ou seja, ó, essa aqui você só pode pegar uma, essa aqui você pode pegar quanto você quiser. Então as pessoas tendem a querer mais, aquela só pode pegar uma, tendem a achar melhor. Então é um gatilho bem poderoso mesmo. Uma coisa que você pode fazer que funciona bem embalado, em barzinho, é quando você se aproximar do seu alvo, do grupo, de mulheres, enfim, você está conversando, ó, eu preciso de uma opinião, mas tem que ser rápido porque eu preciso voltar para os meus amigos, eu preciso ir embora. Imagina, as mulheres são abordadas por muitos caras chatos. Então quando o cara chega, elas ficam meio que com um escudo protetor. Quando elas estão em grupo, esse escudo diminui um pouco, mas quando elas estão sozinhas, esse escudo aumenta. Mas existe um escudo para eliminar esses caras chatos. Então a maioria dos caras chega e ela já pensa, puta, como eu vou fazer para esse cara sair daqui? Então quando você chega e fala, olha, tem que ser rápido porque eu preciso ir, você vai destruir esse escudo. Mas aí você vai, continuando a conversa legal, e elas vão meio que pedir para você ficar. Você fala, pô, agora tem que ir mesmo. Elas, não, fica. Porque você usou esse gatilho da escassez. Elas sabem que você é um cara mais restrito, que elas não vão ter tanto acesso assim, e vão passar a gostar de você. A ideia é chegar no grupo, falar, ó, preciso de uma opinião de vocês, e aí usa alguma das abordagens que você viu no vídeo das abordagens, mas eu tenho que ir embora, precisa ser rápido. E aí você vai ativar esse gatilho da escassez. Existem diversas outras formas, mas a teoria é essa. Limita o seu tempo e você vai passar a ter melhores resultados com as mulheres. Lembra-se, nem tudo que parece é. Então não vai pensando que se você ficar por horas com ela é um sinal bom, porque às vezes não é. Se você passar a terminar as conversas ao invés de deixá-la terminar, você vai ter resultados melhores. Pode anotar isso daí e testar, porque funciona. Esses 3 gatilhos que eu citei são os que eu considero mais legais para você aplicar na sedução. Só que tem mais 3 que o Cialdini cita no livro. Eu vou comentar sobre eles, mas eu considero que os outros são bem mais fortes. Outro gatilho que o Cialdini cita no livro é o compromisso e a coerência. Nós tendemos a querer agir de acordo com nossos valores publicamente expressos. O Cialdini ele cita, isso eu vi num vídeo dele, eu não sei nem se ele cita isso no livro, mas eu vi num vídeo dele que um restaurante conseguiu reduzir o número de reservas canceladas sem aviso de 30% para 10%, mudando o discurso da recepcionista. Então, na hora que as pessoas agendavam uma reserva no restaurante, a recepcionista falava, por favor, me avise se mudar de planos.
E depois ela passou a perguntar: o senhor nos avisará se mudar de plano, certo? Então a resposta afirmativa da pessoa, a declaração dela, oficializava o compromisso. E isso reduziu o número de reservas que foram canceladas sem aviso, ou seja, que as pessoas marcaram e não foram. Porque só pelo fato da pessoa declarar isso. Então, de repente, você pode usar esse gatilho para fazer com que ela vá e não dê bolo, não corra esse risco. Um outro uso bem poderoso desse gatilho do compromisso é para saber se você pode, se é o momento certo de dar o beijo ou não. Então você está na balada com uma menina, não sei se você já reparou, provavelmente já aconteceu com você, de você tentar beijar ela e ela virar o rosto. Isso é extremamente constrangedor, principalmente com outras meninas olhando, isso vai diminuir o seu valor pra caramba. Então uma coisa que você pode fazer para ter certeza que você pode beijar ela e que ela vai retribuir é entrelaçar as mãos com ela. Então você está conversando com ela, você vai fazendo uma escalada, você começa a dar uns toquinhos no braço dela, você faz alguma piadinha, bate no braço dela de leve, vai descendo, quando você sentir que a conversa tá legal, você pega na mão dela e entrelaça as mãos. Por quê? Porque isso é um sinal forte de compromisso. As mulheres costumam entrelaçar as mãos só com o namorado, só com o marido. Andar de mãos dadas assim entrelaçadas não é qualquer um que faz isso com elas. Então, a partir do momento que você entrelaça as mãos e ela aceita, você pode partir para o beijo porque ela vai aceitar o beijo. Então, você pode usar esse gatilho do compromisso de diversas formas para aumentar suas chances de conseguir um sim das mulheres. Agora eu vou falar de um gatilho que ele é perigoso no jogo da sedução, que é a reciprocidade. Então, o que é o gatilho da reciprocidade? A gente se sente obrigado a retribuir favores. Esse princípio explica, por exemplo, degustações e cortesias após as quais as pessoas se sentem com dívida com a empresa. Por exemplo, se você passa no mercado, a pessoa te dá uma amostra grátis, você provavelmente vai acabar comprando aquele produto só para não ficar em dívida. As concessões também geram essa sensação. Então, se você rejeita a minha primeira proposta e eu faço uma, renunciando a algum benefício, certamente eu vou conseguir que você responda com uma contra-oferta um pouco menos ambiciosa. Então, o Cialdini ele cita no livro um exemplo de uma criança, se eu não me engano é no escoteiro, que queria convencer ele a fazer serviço voluntário para alguma coisa, a participar de alguma coisa. E ele não queria. E aí o menino falou: ah, então tá bom, então me compra um chocolate aqui por $5. E aí ele foi lá e comprou, por quê? O menino abriu uma espécie de concessão para ele. Foi como se ele estivesse fazendo um favor para ele, mas na verdade o menino queria vender o chocolate desde o começo. E aí depois ele pensou: caramba, o menino me enrolou. E funcionou. Então, basicamente, a reciprocidade é aquele famoso dando que se recebe. Então, até se no seu aniversário chegar um parente que você não gosta e te dar um presente, você até vai falar: caramba, eu preferia que ele não tivesse me dado presente porque agora eu me sinto na obrigação de ir no aniversário dele dar um presente para ele também. E eu não gosto do cara. Então, eu preferia que ele não tivesse me dado presente. Mas o gatilho da reciprocidade é tão poderoso que você vai se sentir obrigado a retribuir. Mas qual que é o problema disso na sedução? Que muitos caras, eles acham que, pô, eu vou chegar nela na balada, pagar uma bebida e ela vai querer ficar comigo, porque eu tô oferecendo alguma coisa, ela vai retribuir. Mas isso não acontece na sedução. Então, quando você faz isso, de duas uma. Ou ela vai se aproveitar de você, vai beber pra caramba nas suas custas e depois vai ficar com outro cara. Ou ela vai passar a se sentir constrangida e te evitar. Então vai depender muito do tipo de menina que você arrumar. Se você arrumar uma menina que não tá nem aí pra nada, ela vai beber pra caramba nas suas costas, te dar um pé. Agora, se você arranjar uma menina mais certinha assim, e, por exemplo, jantar com ela, oferecer coisas caras e não aceitar dividir, ela vai se sentir constrangida com isso. Vai passar a te evitar. Pô, o cara me bota em uma situação difícil, porque o gatilho da reciprocidade vai estar pesando na mente dela. Ela vai falar: pô, como é que ele vai querer que eu retribua isso? Ele tá fazendo isso para me levar para a cama, então ela vai passar a te evitar. Então, como é que você usa a reciprocidade na sedução? Você tem que usar com sabedoria. Então, quando ela merecer, você faz um agradinho. Então, ela saiu com você, foi legal, você faz um agradinho para ela. Nada demais. Você leva ela para um lugar mais legal, faz alguma coisa legal para ela, enfim, vai aos poucos, só se ela se comportar bem mesmo, se ela não pisar na bola. Senão você não precisa muito usar esse gatilho aqui. Porque na sedução ele pode acabar funcionando com efeito reverso. Na maioria das vezes os caras abusam desse gatilho, é o único gatilho que eles sabem usar e dá errado.
E por último, o Cialdini ele cita a autoridade. Basicamente procura um especialista. Frases como a saúde dos seus filhos é a nossa única preocupação, ou 4 de cada 5 especialistas recomendam, a marca mais usada pelos dentistas. São exemplos de frases persuasivas que nos ajudam a decidir rapidamente melhor, sempre que forem verdadeiras, é claro, né? Então, uma coisa que costuma funcionar para a autoridade no mundo normal é uniforme. Se você vê um cara vestido de guarda, ele pode até nem ser um guarda, mas só o uniforme vai passar uma forte autoridade. Um cara vestido de médico também vai te passar uma forte autoridade, você vai ouvir mais ele se ele te der um conselho sobre saúde. Então, por exemplo, se você está na rua e encontra 2 caras que não são médicos, só que um está vestido de médico e o outro não. Se os caras vierem te dar algum conselho de saúde, você vai ouvir o médico e o outro você vai mandar pro inferno. Quem é você para me dar um conselho de saúde? Você não é nada. Então, o uniforme é uma coisa que costuma funcionar bem. Na sedução, é um pouco difícil usar a autoridade, mas dá para fazer. Então, como é que você pode usar a autoridade? Ser aquele macho alfa demonstra autoridade. Por exemplo, ter o controle das conversas, mostrar argumentos que comprovem o que você fala. Então, essas coisas dão uma certa conotação de autoridade, que você é um cara seguro. Enfim, a prova social também demonstra uma certa autoridade. Se você é visto com muitas mulheres sempre, se você já passou, se você já foi casado até, se você já namorou com várias mulheres, isso passa a ideia de que você é bom naquele assunto, que você é bom com mulheres, que você já deu conta de alguma mulher. E isso passa mais autoridade. Mas realmente é um gatilho um pouco mais difícil de usar do que os 3 primeiros. Na verdade, eu basicamente uso bastante a prova social, a aprovação social, a afeição e a escassez. Esses eu apelo. Não é que eu uso, eu apelo porque funciona muito bem. E aí, você pode também usar os outros, compromisso e coerência, reciprocidade e autoridade. E esses gatilhos valem para tudo. Vale para o jogo do texto, vale para quando você está em contato pessoal com ela, vale para você ganhar mais dinheiro com seus negócios, para você conseguir um aumento. Até uma dica aqui off, para quem quer melhorar a carreira, subir de cargo, até quem é funcionário de alguma empresa e quer subir, é você se vestir para o cargo que você quer, não para o cargo que você tem. Então, muita gente está no trabalho, não tem muito a ver com sedução, mas eu entendo que você está nesse curso porque você quer melhorar, então acho que vale a dica. Então, se você está no trabalho, você pode perceber que se o cara é estagiário, ele vai se vestir como um estagiário. Então, se você hoje é estagiário da sua empresa, tenta juntar uma grana e se veste como gerente. Como é que o gerente se veste? Se veste igual o cara. As pessoas vão começar a te respeitar mais só por causa disso. E você vai ter mais probabilidade de subir de cargo do que os outros estagiários. Faz isso e você vai perceber. Então, uma coisa importante é sempre se vestir melhor do que os outros. Pode parecer que não, mas você nunca sabe a oportunidade que vai surgir. Então, sempre procura estar melhor vestido que os outros, que você vai ter resultado. Eu conheci num evento que eu fui de marketing, um cara que é milionário, um cara fodão do marketing, que ele usava uns paletós muito loucos. E aí depois a gente foi tomar umas com ele, e ele contou por que ele usa os paletós. Ele fala, eu aprendi que se eu me vestir melhor do que os outros, eu tenho mais oportunidades, tenho mais portas abertas, as pessoas me olham diferente, elas levam mais em conta o que eu falo. Então, eu boto um paletó diferente, eu já estou vestido melhor que todo mundo. Só mudo o paletó e acabou. Então, procura se vestir bem, é uma coisa que pode passar uma autoridade também e você vai ter mais sucesso. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Esses gatilhos, eles realmente podem mudar a sua vida se você começar a aplicar esses gatilhos em tudo que você fizer. Em tudo que você quiser conseguir, você pode aplicar esses gatilhos que você vai ter mais probabilidade de conseguir o sim. É isso que você quer na sua vida, conseguir o sim e avançar, progredir. Então, eu desejo que você consiga aí alcançar os seus objetivos. Um abraço e até a próxima.